Aqui é Alcides Nogueira, participando do Rabisco Podcast com muita alegria do canal Diversão e Arte, principalmente num episódio onde se faz uma homenagem aos 70 anos da TV brasileira. Bom, para mim é colocado o seguinte: se em tempos de YouTube, stream e TV on demand, como que eu vejo a importância da televisão brasileira ao vivo? Eu acho que ao vivo eu não consigo ver, porque há uma diferença muito grande entre o que a televisão brasileira, a televisão aberta produz ao vivo, né, leva para o espectador ao vivo, que o YouTube, nem o stream, nem a TV on demand não levam ao vivo. É conteúdo gravado, né? Então eu acho que se a gente transformar essa pergunta em algo, como é que, se vê a questão do conteúdo da televisão aberta no Brasil e a questão do streaming, do YouTube, da TV on demand, aí sim, eu acho que realmente, né, essas são plataformas que vieram para ficar, elas foram profundamente impactantes, elas conseguiram fidelizar muita gente, né? Você vê que as pessoas hoje usam e abusam dessas plataformas. E eu gosto muito também, eu acesso muito essas plataformas, não só as de audiovisual, mas também as plataformas de música, podcast, etc. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Agora, com relação ao conteúdo que existe, eu acho que não houve uma grande perda por exemplo, da telenovela, da série, da minissérie. Não houve. Eu acho que o brasileiro, o espectador brasileiro, o consumidor, né, porque afinal nós somos consumidores dessas plataformas, eu acho que o consumidor brasileiro, ele é muito fiel ao formato da novela, que é um formato muito carinhoso, né? É um formato muito amigável. Então eu acho difícil que venha a sofrer muito. Eu acho que quando começaram a aparecer as séries, principalmente as séries americanas, houve um grande fascínio de muita gente, eu inclusive fiquei muito fascinado, e todo mundo começou a ver stream, todo mundo começou a ver, os canais que produziam esse tipo de conteúdo. Hoje você vê que a Globoplay tem lá um estoque imenso, né, de produtos e de conteúdos à disposição do assinante, à disposição de quem vai lá para ver realmente. Então, não houve, eu acho que já começou, um trabalho aqui no Brasil, montando esse repertório também. E outra coisa, né? Eu acho que os brasileiros que não sabiam, ou que sabiam muito pouco fazer séries, eles começaram a desenvolver. E acho que hoje nós temos um modelo de série que é muito atraente, é muito bom. E acho que os outros canais, as outras plataformas estão absorvendo também um know-how da televisão brasileira, principalmente da telenovela, que é um know-how que o brasileiro tem como ninguém. O brasileiro faz novela como ninguém faz. Isso daí é uma coisa que salta aos olhos, né? E por que se você perceber algumas produções mais recentes em séries, elas vêm puxando um pouco para o lado da telenovela. Porque é interessante, a telenovela, é claro que você não vai colocar uma telenovela em stream, que isso seria um horror, não tem nem cabimento e uma plataforma não bate com o conteúdo da outra. Agora, adequar a série, a telenovela e a linguagem que há dentro da TV aberta brasileira, isso é perfeitamente possível e acho que é um futuro, acho que é uma saída. É claro que as séries vão continuar sendo séries, as novelas vão continuar sendo novelas, mas eu acho que vai existir um produto híbrido aí que será veiculado pelas plataformas de streaming. E vai ser muito bacana isso, porque eu acho que aumenta muito mais a capacidade, de você chegar a vários estratos, né? Sociais, intelectuais e etc. Eu acho que isso é bacana. Segundo, me perguntaram
durante a minha carreira, qual seria o ponto de inflexão, o ponto em que eu, sei lá, senti que ia mudar, que eu ia mudar. Eu acho que quando você tem uma carreira de muitos e muitos anos, tudo isso, de muitos produtos e muitos, projetos que foram desenvolvidos, eu acho que cada projeto é um degrau. Você vai indo. Acho que cada um contribui de uma maneira muito saudável para você mostrar essa sua trajetória. Claro que há momentos em que você percebe que agora eu dei um pulo aqui, um pulo do gato, eu consegui alguma coisa bacana, boa. Isso me aconteceu algumas vezes, né? Me aconteceu com as minisséries que eu escrevi em parceria com Maria Adelaide, Um Só Coração e JK, aconteceu com o Astro, quando eu escrevi com o Geraldinho Carneiro, o remake da Jeanette Claire, e a gente ganhou o Emmy internacional. Eu acho que, várias coisas foram acontecendo e foram modificando. Eu acho que o primeiro momento em que isso aconteceu foi com Força de um Desejo, novela que eu escrevi com Gilberto Braga, 1999-2000, e que foi uma novela que tinha uma qualidade muito grande, houve uma harmonia imensa entre todos os setores envolvidos, né? A criação, eu, Gilberto, os colaboradores, a direção maravilhosa do Marcos Paulo e seus assessores, seus diretores, assistentes, o elenco que era maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, isso deu à Força de um Desejo uma musculatura. Ela é uma novela que tem essa musculatura. E houve, aquela junção para produzir a magia da criação. Eu acho que foi um dos momentos em que eu consegui, dar esse upgrade na minha carreira. E eu fico muito feliz que tenha sido isso, né? Muito feliz. É uma novela que deve voltar agora pelo Globoplay, então as pessoas vão ter oportunidade de ver essa novela. Só foi reprisada uma vez, não vale a pena ver de novo. Estava para ir pelo Viva, acabou não indo, não entendi, mas enfim, eu acho que a gente vai poder ver e conferir se realmente eu estou certo nessa minha opinião ou não. Prazer falar com todos vocês, uma delícia, e um beijo a toda a equipe e até a próxima. E viva a televisão brasileira! E viva a televisão brasileira! Que introdução, hein? Obrigado, Alcides Nogueira, meu querido Tid, por essa introdução aqui no nosso Rabisco Podcast especial para falar sobre os 70 anos da TV brasileira. Roda a vinheta. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. Fala, galera do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda. Bom, como vocês viram aí, só pela nossa introdução com o autor Alcides Nogueira, autor de grandes novelas e séries na Rede Globo, como Tempo de Amar, A Love Paraisópolis, O Astro, Ciranda de Pedra, Força de um Desejo, que ele falou aí, né, que ele escreveu junto com o Gilberto Braga e que tá prometendo aí chegar aí no Globoplay, no catálogo do Globoplay, né? Bom, a gente não poderia começar melhor essa edição especial do Rabisco Podcast para falar sobre os 70 anos de TV brasileira, que celebra hoje, né, dia 18 de setembro, foi quando a Tupi foi inaugurada aqui em São Paulo, né, em 1950, e nós vamos aí falar um pouquinho sobre essa história, né? Nesse primeiro bloco desse nosso episódio especial, eu queria puxar o assunto sobre qual é a relação e a importância que a TV ocupa ou ocupou na trajetória da nossa existência, né, da nossa família, e quais são as primeiras lembranças que nós temos com a TV brasileira lá na nossa infância. Bom, eu vou começar falando
E aí depois a gente introduz aí as falas da Bia e do Dinho, que vão estar aí nessa conversa conosco. E também já adianto que vai ter vários artistas que nós convidamos para poder responder essas duas perguntas, como eu também fiz pro Alcides Nogueira, tá bom? Bom, pra falar sobre a importância da TV, eu acho que, tipo, eu tenho uma lembrança muito nítida de que a gente, tipo, lá pros anos 80, no começo dos anos 80, eu sou de 76, eu lembro que nós tínhamos na nossa casa uma TV preto e branco, nem lembro o nome da marca, eu sei que ela era amarela e depois a minha mãe conseguiu trocar ela, porque ela era revendedora da Stanley, e com o dinheiro do trabalho dela, ela conseguiu trocar por uma TV colorida da Sharp, que nossa, eu lembro que no prédio que a gente morava lá em Itaquera, nós fomos a primeira família de ter televisão colorida e fazer o maior sucesso, né? Porque, enfim, você passar de ver as coisas em preto e branco e passar a ver tudo colorido, né? Era mágico, né? Eu acho que a TV sempre foi um momento de unir mesmo a família, né? De unir a casa para poder assistir alguma coisa, assistir o jornal, assistir as novelas, assistir os desenhos, os filmes, enfim, tudo que era passado, né? Na TV. E lembrança de infância que eu tenho, eu assisti muito Xuxa, né? Não tive como escapar disso. E eu lembro de assistir Xuxa desde a época dela na TV Manchete. Eu acompanhei a ida dela pra Globo. Lembro que antes dela tinha o Balão Mágico. Todos esses programas infantis me fascinavam naquela época, né? Dos anos 80, 90. E aí tinha todos aqueles desenhos animados, né? Caverna do Dragão, He-Man, Pica-Pau, enfim, tinha tantos desenhos, né, que a gente até perde aqui as contas. Mas eu acho que a primeira relação com a TV é essa, uma relação bem infantilizada mesmo, né, que hoje em dia você não vê mais na TV aberta uma programação voltada para público infantil, né. Eu lembro também, nessa época, de assistir muito TV Cultura e assistir a turma do Bambalalão, né? Ou seja, assim, todas as TVs abertas da época, TV Cultura, no SBT tinha o Bozo, né? E tinha também Mara Maravilha. Na Globo, como eu falei, o Balão Mágico depois veio a ser, quem ocupou aquele espaço foi a Xuxa, né? E tinha na TV Manchete o Clube da Criança, que era comandado pra Xuxa, depois foi passado para outros comandarem, né? Como a própria Angélica, enfim. Era uma época onde que a TV aberta se preocupava em entreter essa criança, né? E era muito legal. E vocês, Bia e Dinho, como que era essa relação de importância da TV na casa de vocês? E quais eram as primeiras lembranças? Que papo legal esse hoje, hein? Esse papo eu gosto. Aliás, eu gosto de todos. Mas esse é especial. Tem muita coisa pra gente dizer, pra gente lembrar, né? E Tom trouxe aí uma porção de novidades para esse programa de hoje, né? Um programa especialíssimo. Bom, a minha relação, né, com a televisão, a importância que ela teve na minha vida especificamente, eu nunca fui muito ligada, muito viciada em televisão, mas eu também não fugi à regra, na verdade. A minha relação com a televisão, com a televisão em casa é mais ou menos a relação de toda a família que viveu, principalmente os anos 80, os anos 90, esse período que antecede a chegada da internet na vida da gente, né? Ou
ou a popularização da internet na vida da gente, e que eu acho que a internet modificou profundamente a nossa relação com a televisão. Mas assim, minha casa, a gente sempre arrumou a sala em função do lugar onde estaria o aparelho de televisão, coisa comum a 99,99% das famílias brasileiras, né? A gente assistia num determinado momento da vida o Jornal Nacional como se ali fosse realmente o horário e o lugar da notícia e da verdade, né? Num momento em que a gente não questionava nada, né? Ou questionava muito pouco em relação a hoje. Eu nunca tive uma relação muito apaixonada com programas infantis, mesmo na infância. Eu lembro de ter... sou geração, né? A geração Xuxa, né? Mas eu tive muito pouca... eu não tive nenhum grande vínculo com os programas da Xuxa. Eu lembro de manhã acordar e a televisão... sou eu e meu irmão, um pouco mais velho que eu, e a televisão cantando Quem Quer Pão e o Parabéns, essas coisas assim, mas eu não tenho nenhuma memória muito afetiva dessa relação com os programas de televisão infantis. Lembro muito do Bozo, até pouco tempo sabia o telefone do Bozo, essas coisas que ficam, né? O endereço da Xuxa para mandar carta, essas coisas que marcam, né? E lembro de ter ido assistir gravação de um programa do, acho que Patati Patatá, mas tenho memórias assim muito espaçadas, assim, nenhuma grande memória afetiva sobre isso. E lembro das novelas, né? As novelas que marcaram a vida da gente, que eu acho que na televisão a principal marca que a televisão deixa na vida da gente, né? As histórias das telenovelas, né? No decorrer dos tempos aí. E de família, minha mãe, minha tia, elas têm uma lembrança muito grande de infância, de um período em que elas moravam, né? Eles eram 4 irmãos e moravam no quintal da Rádio Tupi, né? Onde ficava o transmissor da rádio. E porque meu avô trabalhava na rádio. E do período em que chegou a televisão no Brasil, e o pessoal do Assis Chateaubriand ir montar monitor, porque a gente não tinha aparelhos de televisão, né? Então ela lembra, isso é uma memória que ela sempre traz nas conversas, dessa experiência de ajudá-los a montar monitor, né? Porque a televisão ia começar a transmissão no Brasil e a gente precisava, né? Precisava-se dessas adaptações desses aparelhos, né? E é uma memória bem assim, é a chegada dela, literalmente a chegada dela, né? Ela lembra de um helicóptero baixando no lugar, que era um lugar, né, uma área verde muito grande, um lugar onde ficava a antena na zona sul de São Paulo. Então tem umas memórias assim que são bem interessantes, que são dos primórdios mesmo da TV. E isso, né, que ocupou a vida delas e ocupou a memória da gente que sempre ouviu essas histórias, né? Essa é a minha relação. Eu gosto muito dos estudos da televisão, eu olho para a televisão com muito carinho e entendo a importância dela, entendo que as coisas se modificaram, mas eu não assumo para mim aquela conversa de que agora a televisão perdeu, né, a força que ela tinha, se modificou. Mas hoje, quando a gente acessa conteúdo na internet, a gente está lá na internet procurando falar de forma geral, né? A Fazenda, a notícia da Fazenda, a notícia da novela, a notícia do ator, sabe? Então a televisão, por outros meios, continua mediando a vida da gente. Isso que eu acho que é importante da gente pensar. São 70 anos de uma mediação assim muito forte da vida da gente, pro bem e pro mal, porque nem tudo é flores, mas também nem tudo são... Tem coisas interessantes que foram trazidas pela TV e tem coisas pesadas, principalmente dentro de um campo ideológico, político, que foram também mediadas pela televisão, né? Tem vários filmes aí pra gente assistir que falam muito sobre como a televisão mediou o nosso olhar para a realidade, como ela mediou por muitos momentos o acesso que a gente teve aos fatos e também silenciou
aquilo que uma determinada camada da população desejava que fosse silenciado. Ela sempre teve um papel ideológico muito forte. É como o cinema nos Estados Unidos, né? A indústria do cinema norte-americano é uma indústria ideológica muito forte. A televisão é a nossa. Fala, galera do Rabisco Podcast, eu, Dinho Santos, chegando aqui. Bia, Tom, como vocês estão? E olha só, a televisão completando aí 70 anos no Brasil. E falar um pouco da importância da TV na minha vida, na minha trajetória, gente. Isso vai muito do começo, porque eu cresci ao lado dos estúdios do SBT, quando era ali na Vila Guilherme, na Taliba, Leonel. Morava muito perto, então eu podia acompanhar essa movimentação de artistas, tudo que era produzido pelo SBT na época, os programas de auditório do Silvio Santos. Participei de vários. Domingo no Parque, que era gincana estudantil, escola contra escola e tal. Eu participei de várias edições, show de calouros. Então, ver tudo isso desde muito cedo e acompanhar toda aquela grande produção de programas infantis que o SBT fazia na época também, tinha o Bozo, Mara Maravilha, Simoni, que mais? Tinha também o Sérgio Malandro, acredita? Fazendo programa infantil. Enfim, eu acho que isso que é muito marcante pra mim. Eu lembro disso com muito carinho, toda essa história. Tinha até umas brincadeiras que quando eu era pequeno, os meus pais, ou porque eles não gostavam, ou porque o sinal era ruim, e a gente acabava assistindo praticamente o SBT, e minha mãe não gostava da Xuxa e falava que a gente não podia assistir outra emissora por conta que a Xuxa não era uma boa referência e tal. Então a gente assistia muito essa programação infantil do SBT. Eu me recordo disso com muito carinho. Valeu, Bia e Dinho, adorei a lembrança de vocês. Bom, vou trazer pra nossa conversa agora 2 atores que eu adoro. Primeiro, que eu vou falar, ele fez Tititi, o remake de Tititi, fez Sangue Bom, fez Os 10 Mandamentos, enfim, fez um monte de coisa bacana aí na TV. Eu queria perguntar pra ele o seguinte, é o Júlio Oliveira, né? O ator Júlio Oliveira. Júlio, em tempos de YouTube, streaming e TV on demand, como que você vê a importância da programação da televisão brasileira ao vivo? Bom, acho que eu vou começar falando sobre um exemplo específico, tá? Até pouco tempo atrás, a minha geração mesmo, ela pegou uma vivência em que as pessoas saíam dos seus trabalhos correndo para conseguir pegar o transporte público e chegar em casa a tempo da sua bendita novela. Acontece que, com a plataforma streaming, com a invenção da internet, as pessoas descobriram que elas eram um pouco mais proprietárias do seu próprio tempo. Elas não precisariam exatamente realizar as suas programações, assistir as suas coisas enquanto a televisão determinava isso. A internet, né, ela proporciona com que o espectador consiga determinar o tempo em que ele vai consumir o produto. Eu acho que essa é a principal mudança que a gente tem percebido, né? Inclusive, as grandes televisões estão também produzindo conteúdos exclusivos para a plataforma streaming. Então, isso já é muito nítido, né? Para mim, essa é a principal diferença. Agora, todo veículo de comunicação sempre será importante no seu tempo, né? A informação é o bem mais rico e precioso que a gente pode possuir. Então, enquanto existir qualquer meio que possa facilitar esse processo da notícia para nós, do entretenimento, da arte, da cultura, isso vai ser de um valor inestimável, independente de qualquer que seja a forma de consumo que esse produto vai ter. Obrigado, Júlio, valeu, adorei sua fala. Bom, e agora eu vou trazer uma outra pessoa para nossa conversa, que é uma atriz que tá no nosso imaginário desde 83, quando ela fez Eu Prometo, e fez tantas outras novelas, fez Fera Radical, Tititi, Anos Dourados, Top Model, Dono do Mundo. Ixi, a lista é enorme, né? E que a gente adora. Eu queria chamar a Malu Mader, nossa querida, e eu queria perguntar pra você, Malu, o seguinte: qual da história da TV brasileira, qual o momento mais marcante pra você? Oi, Tom, muito obrigada pelo convite. É difícil escolher um só grande momento da televisão brasileira. Mas então eu vou escolher um que é muito significativo para mim. Desde muito pequena eu assistia as novelas, adorava, assim como a maior parte dos brasileiros. E quando muito pequena, eu ouvi tanto falar
da novela Beto Rockefeller. Eu tinha um pai que era muito noveleiro também, gostava muito de atores, e que eu fiquei achando que eu tinha visto a novela. Na minha cabeça eu conhecia a história, talvez por ver algumas, não sei se reprises e tal, e eu sempre ouvi falar, desde que eu comecei a fazer novelas, que aquela novela foi um marco, uma revolução na telenovela brasileira. E eu lembro de músicas da novela, talvez ainda no berço. E quando eu comecei a fazer televisão e comecei a fazer novela, eu tive a sorte de trabalhar com um cara que eu amo, que é o Luiz Gustavo, um grande ator. E falei pra ele que era fã de Beto Rockefeller, e ele me falou: é mentira sua, porque você não viu Beto Rockefeller, você não tem idade. Eu falei: vi sim. Ou seja, é daquelas coisas que são tão fortes que vencem até o tempo. Eu acho que eu imaginei a novela, talvez. Imaginei com tanta clareza que pra mim até hoje eu tenho a sensação de ter assistido a novela Beto Rockefeller mesmo sem ter sido de fato verdade isso. Então eu escolho aqui Beto Rockefeller, que foi a revolução nas novelas brasileiras, e também em homenagem a meu grande amigo Luiz Gustavo. Uau, que delícia essa lembrança e que delícia de homenagem ao grande Luiz Gustavo, hein, Malu? Mas aí eu fiquei curioso um pouco. Qual que é a sua participação que você acha assim, nossa, eu preciso falar desse trabalho porque ele é um antes ou depois na minha carreira? Qual que seria essa sua participação aí nesses mais de 30 anos de carreira que você tem na TV? Meu momento, assim, antes e depois na televisão brasileira, eu sempre digo que é Anos Dourados, e sim, é, de fato, o trabalho que eu tenho mais carinho, mas hoje eu gostaria de escolher Anos Rebeldes, em função desse terrível momento político que a gente está vivendo. É sempre bom lembrar a desgraça, a tragédia que foi na nossa história, a ditadura militar no Brasil. Então eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, que eu acho que foi o primeira série ou primeira novela, o que seja, na televisão, que abordou esse momento desgraçado da nossa história, para nos lembrar sempre que nós temos que sempre lutar pela democracia. Concordo plenamente, Malu. Que boa lembrança, realmente. Eu adoro Anos Dourados, mas Anos Rebeldes deveria, na minha opinião, deveria de estar no currículo escolar de qualquer escola do Brasil, né? Para poder realmente não cometermos mais esse erro, né? Histórico que nós já cometemos. E muito obrigado pela sua participação, viu? Viram só, Bia e Dinho? Que delícia esses papos com Malu Mader e Júlio Oliveira. Bom, eu queria trazer agora para vocês um outro tema, inclusive dentro daquilo que eu perguntei no início lá pro Júlio, né? Como é que vocês veem essa questão da evolução da TV nessa nova era do streaming, né? Eu vou já dar minha opinião. Eu acho que a TV, ela tem que se adaptar, e eu acho que ela tá se adaptando nos formatos, né? Principalmente na dramaturgia, né? E acho que a tendência realmente é essa, de ter uma dramaturgia mais rápida, para você não ter capítulos tão longos, né? E mais que chegam aos assuntos que querem ser abordados com mais velocidade, né? E que eu acho que é mais ou menos isso que essas séries têm ensinado, né, nos dias de hoje, né? Eu acho que a gente tem um produto muito rico, que é a novela, e as nossas séries também, né? Eu acho que cada vez são produzidas de forma muito brilhantes, né? E eu acho que essa adaptação aos tempos atuais, ela é normal, ela é orgânica, né? Então, não acho que a programação ao vivo que vai deixar de ser consumida completamente, mas eu acho que tem uma geração nova aí que não consome mais, né? Dessa mesma forma que nós consumimos há 20, 30 anos atrás, né? Eu acho que essa nova geração, ela tem aí nos seus dedos o celular, os tablets, o próprio computador e a própria Smart
TV, né, que tem tantas funções hoje em dia, então você pode contratar vários tipos de streamings, como a Netflix, o Amazon, enfim, o próprio YouTube, né, tem tantas coisas gratuitas e pagas e de formas bem acessíveis que é muita oferta. Então, se você não se adaptar a esse mercado com essa demanda de oferta de coisas prontas e rápidas e papapapum, você fica pra trás, né? E eu acho que a TV, principalmente a TV aberta brasileira, ela tem tentado encontrar esses novos caminhos, né? Veja o Globoplay, que tem esse streaming da Globo, que tá tentando dialogar com esse novo, com essa nova realidade, não é mesmo? E aí, o que vocês acham? Em Dinho, em Bia, o que vocês acham dessa questão da evolução da TV? Olha, Tom, eu acho que essa evolução da TV, que já vem acontecendo há algum tempo, que ganhou essa força tremenda agora com a pandemia, é excepcional, porque eu acho que o ponto principal que ela trouxe pra gente foi nos desprender daquela obrigatoriedade de só acompanhar aquilo na hora que é apresentado na TV aberta. Antigamente, eu lembro, para assistir um capítulo especial de uma novela, ou o final da novela, você tinha que ver quando era apresentado, senão você perdia aquilo. O videocassete que a gente programava para gravar determinada atração para conseguir assistir depois. E isso hoje você está descolado disso, né? Você está desprendido dessa questão de só ver quando é apresentado na TV aberta. Isso deu maior liberdade e também uma maior abertura, porque muitas outras produtoras conseguem produzir o seu próprio material, já disponibilizar o material. Isso tem uma abertura muito maior. Eu acho que a concorrência fica maior, você tem uma porta e uma gama de trabalhos muito mais ampla, e isso é muito bacana, principalmente essa parte de você poder escolher o que você quer ver quando você quer ver, né? Isso é essencial e eu acho que é o que manda e é a demanda do momento agora. Eu vejo o que eu quero quando eu posso e quando eu quero também. Então, vocês sabem que eu, em 2015, fui dar uma palestra numa universidade em Uberlândia, e era um evento de comunicação, e a pessoa que falou antes de mim, em 2005, a pessoa que falou antes de mim era uma pessoa da Globo, que foi falar em Uberlândia sobre as previsões do que seria a TV digital no Brasil. Era um papo bem interessante, porque ela falava sobre essa televisão que iria ganhar ainda a relação com a interatividade. E ela trouxe uma porção de exemplos de coisas que a Globo já vinha há anos pensando, quer dizer, se antecipou em muito a chegada da própria tecnologia que possibilitou a TV digital no Brasil, mas dos estudos que eles vinham fazendo, das perspectivas, de como eles enxergavam, de como transformar a televisão em algo interativo, né? Que eu acho que é um dos pontos interessantes antes da gente chegar, inclusive, à relação com o streaming. É bem interessante a gente pensar que a TV, ela é talvez um dos meios mais difíceis de gerar interatividade. Ela precisa necessariamente dos outros meios, até que chegue, né, num determinado momento da história, chega a Smart TV, a TV que liga direto na internet e tal, mas ainda assim a gente é muito dependente, a televisão continua muito dependente dos outros meios. Então ela precisa do Twitter, ela precisa, em determinada situação, do telefone, ela precisa da internet o tempo todo, ela precisa sempre de um outro dispositivo na relação que ela cria com o conteúdo. Isso é uma das limitações que a gente ainda não conseguiu extrapolar, né, dentro desse contexto do avanço tecnológico na relação com a televisão. Eu acho bem interessante essa nova era que a gente vem vivendo, inclusive dos Netflix da vida, para além e da própria televisão, né, quando você pega Globo e Globoplay. Acho bem interessante porque, primeiro, ela diversifica realmente um conteúdo, né? E o conteúdo nacional, principalmente por causa da chegada da Netflix, eu acho que o conteúdo nacional ele ganha muita força, ele ganha uma potência bem interessante, que
principalmente conteúdo de cinema, ou conteúdo, né, de audiovisual dentro dessas narrativas dramáticas e tal, eu acho que ele ganha em... A gente abre outras janelas de contato, de relação, e a gente, como consumidor da informação, da notícia, do conteúdo, ganha autonomia, né, diante dessas plataformas, porque a gente assiste na hora que a gente quer, a gente assiste o que a gente quer, a gente assiste da forma que a gente quer, e então isso diversifica demais a relação e dá muito mais, passa para a mão da audiência, que somos nós, o direito a várias escolhas. Isso eu acho bem legal, eu acho que democratiza em muito sentido. A gente sempre teve no Brasil uma força assim, centralizadora da Rede Globo sobre o resto, né? Sobre as outras produções, sobre as outras empresas de produção televisiva e tudo. E de repente vem essas estrangeiras, vem a Netflix, vem a Amazon, vem e assim, e dividem com a Globo no seu né, no espaço de importância. Isso é muito legal, assim, quebrar uma hegemonia, quebrar quase um monopólio, praticamente um monopólio. Eu acho que isso é sempre muito positivo. E ganha todo mundo, ganha quem produz, que tem mais espaço. Eu nem falo muito sobre o consumo de conteúdo, porque assim como eu nunca fui muito ligada na televisão, eu tenho muita dificuldade de assistir filme em casa. Eu gosto muito de filme no cinema, no telão, e em que eu saio e estou ali naquele ambiente para o filme. Em casa tudo me dispersa. Então, para mim, ainda é um exercício assistir séries, assistir uma temporada de alguma coisa, assistir os filmes. Eu ainda faço mesmo como exercício. Gosto quando assisto, quando escolho um negócio legal e assisto, quando, né, recebo uma dica de alguém e embalo, e gosto do resultado, mas eu tenho muita dificuldade ainda de fazer isso simplesmente pelo prazer de assistir. Não tenho essa pegada com esse tipo de consumo. Oi, Dinho, oi, Bia, adorei esse papo aí com vocês e saber de vocês o que vocês acham dessa evolução da TV. Bom, vou trazer mais 3 convidados aqui para nossa roda aqui de conversa. E o primeiro que eu quero chamar é o nosso querido Marcos Pasquim, que já esteve aqui no nosso Rabisco Podcast, no nosso mês de aniversário do canal Diversão e Arte deste ano. Se você não ouviu, ouve. Só procurar aqui no seu streaming, tem lá um episódio inteirinho com um bate-papo super gostoso com ele. Pasquim, seguinte, também vou fazer a mesma pergunta pra você, tá? Em tempos de YouTube, streaming e TV on demand, como que você vê a importância da programação da televisão brasileira ao vivo? E nesses 70 anos de TV brasileira, qual o momento marcante na sua história artística na televisão? Claro que você não tem 70 anos, né, de TV brasileira, mas que você classifica o seu antes e depois da sua carreira artística. Fala, Tom, tudo bem? Pasquim aqui. Então, para sua pergunta, qual a importância da televisão brasileira ao vivo? Eu acho que a importância é extrema, eu acho que é essencial. Normalmente, a TV ao vivo são as notícias, né, são o jornalismo, então eu acho que é de suma importância você ter em primeira mão, né, no ao vivo, você saber das notícias do que acontece no Brasil e no mundo. Então, para mim, é essencial. Agora, um momento marcante na minha carreira, nesses 70 anos claro que eu não tenho 70 anos de carreira, mas na minha carreira, o momento marcante foi quando eu fiz o Quinto dos Infernos, que foi Dom Pedro I, e logo depois foi Kubanacan. Dali sim, foi o antes e o depois. Foi nesse momento. Tá bom? Um abraço. Legal falar contigo e com vocês aí. Tá bom? Beijo. Obrigado, Pasquim. Nossa, eu lembro com muito carinho esses 2 trabalhos que você fez na TV, tanto o Quinto dos Infernos quanto o Kubanacan.
marcaram também a minha vida. Que delícia. Bom, vou trazer agora um outro convidado também muito especial, o ator Marcelo Serrado. Ele que tá encerrando hoje essa edição especial, né, de Fina Estampa, que tá nessa reprises que a Globo tá proporcionando, né, para as pessoas por conta da quarentena, e que também fez o maior sucesso novamente, né? Índices lá em cima de Ibope, enfim. Bom, eu queria saber de você, Marcelo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, primeiramente. E queria saber de você, como que você vê a importância da programação da televisão brasileira ao vivo em tempos de streaming? Qual o momento marcante na sua história artística na televisão que você classifica o seu antes e depois na sua carreira artística? Fala, tudo bem, querido? Então, a importância da TV é enorme, né? Você vê que eu acho que no momento agora as pessoas estão vendo muito TV aberta também, as novelas, a própria novela que eu fiz está fazendo um sucesso incrível, né? Dando números fantásticos. Eu acho que a minha história ela vai muito antes do Cro e depois do Cro, né? Eu acho que vai muito antes do Delegado Nogueira que eu fiz na Record. Aquilo foi um divisor de águas, né? Prova de Amor, o Delegado Nogueira foi um divisor de águas na minha volta para a Globo e para personagens fortes que eu fiz depois. Obrigado, Marcelo Serrado, adorei. Volte sempre que você quiser, viu? Bom, para fechar esse bloco, a minha terceira convidada é uma querida atriz. Ela tá no ar, no Viva, na reprise da novela Chocolate com Pimenta, fazendo o papel da Dona Mocinha. E ela é uma querida. E, bom, sem mais delongas, a nossa atriz Denise Del Vecchio. Denise, eu queria saber então de você, né? Como que você tá vendo essa evolução da TV brasileira e como que você vê a importância da programação dessa TV brasileira ao vivo em tempos de YouTube, streaming e TV on demand? Não há como discutir num país do tamanho do Brasil a importância da TV aberta. A televisão trouxe, na reunião em torno do seu aparelho, discussões, divertimento, polêmicas, um pouco de história. Nós podemos discutir a qualidade, nós podemos discutir os pontos de vista dos donos das televisões, mas não podemos negar de qualquer forma a importância dela ter chegado nos rincões mais distantes do país e ter mudado hábitos, ter criado costumes, ter educado, ter criado discussões, e isso é inegável. Então eu acho que isso tudo é de uma importância maior. Agora está surgindo uma nova forma de assistir TV, que é o streaming, onde você assiste em aparelhos dos mais diversos, na hora que você quiser, puder ou tiver vontade. Então, você tem total independência da programação da TV, que foi uma grande conquista, né? Você fazer a programação, este programa vem depois deste, e criar o hábito do público assistir. Hoje em dia isso está caindo por terra. Se bem que eu acho que ainda vai durar bastante tempo, especialmente aqui no Brasil. Mas está surgindo esse hábito de assistir sozinho. Então, esse assistir sozinho te priva daquela reunião. Às vezes era uma reunião numa praça, as pessoas assistindo um capítulo de novela. Te priva daquela reunião, daquele debate, daquele momento onde todo mundo se encontrava para conversar sobre o que estava assistindo. Hoje as pessoas correm, vão ao WhatsApp ou vai para o Twitter, mas é diferente, não é pessoalmente, não estão lá presentes. O que isso vai resultar, eu não sei, porque eu não sou vidente, mas vai ser um comportamento diferente, com certeza. Adorei suas colocações, Denise. Muito legal. E para encerrar aqui o nosso papinho, eu queria saber, nesses 70 anos de TV brasileira, qual o seu momento marcante na sua história artística na televisão que você classifica como o seu antes e depois na sua carreira artística?
Eu vou falar de 2 momentos, porque eles modificaram a minha vida de formas diferentes. Então, o primeiro momento que mudou a minha vida, e carreira longa como a minha me permite 2 momentos, foi quando eu fiz Fera Radical, porque eu encontrei um elenco espetacular que tinha Yara Amaral, Lara Cardoso, Paulo Goulart, Elias Glazer, Zé Maia e os jovens Malu Mader, Cláudia Abreu, Carla Camurati, e mais uma porção de gente incrível trabalhando, com uma direção do Gonzaga Blota e um texto do Walter Negrão. Foi uma novela que foi um sucesso, vive reprisando por aí, e foi a minha primeira novela na TV Globo. Então eu cheguei num mundo que eu desconhecia e encontrei esse elenco espetacular que me acolheu, que me deu todo o apoio e que me deixou muito feliz. A partir daí eu passei a olhar o Rio de Janeiro de uma outra forma. Eu morria de medo de ir para lá trabalhar, e a partir dessas pessoas, desse momento, eu mudei meu modo de ver, perdi o medo e passei a encarar essa nova fase da minha carreira que felizmente floresceu. E a segunda, que também acontece antes e depois de um trabalho, foi depois da Joquebede nos 10 Mandamentos. A Joquebede, mãe do Moisés, foi um personagem muito importante, um personagem que repercutiu pelo mundo todo, até hoje, onde a novela está sendo passada ou reprisada, eu recebo de todos os lugares do mundo mensagens de carinho, de afeto, falando da importância que o personagem teve na vida dessas pessoas. Foram 2 anos de trabalho, de muita alegria, e que me deram uma liberdade, talvez pela força da própria personagem, que tinha muita fé e vontade de luta. E eu acho que isso foi transmitido para o público e introjetei para mim. Realmente 2 lembranças marcantes, Denise. Muito obrigado mais uma vez e que você volte sempre aqui no nosso Rabisco Podcast e no nosso canal Diversão e Arte, viu? Bom, gostaram, Bia e Dinho? Que delícia, né? Esses papos aí com Marcos Pasquim, Marcelo Serrado e Denise Del Vecchio, né? E, bom, como eles falam muito de novela e o que é o universo deles, eu fiquei pensando para esse terceiro bloco o seguinte tema. A novela é um patrimônio cultural brasileiro, né? Desde a era do rádio. Nesses 70 anos de história da TV brasileira, qual novela marcou a vida de vocês? Hein? De você, Bia, de você, Dinho, de você, nosso ouvinte aí do Rabisco. E qual artista tornou-se um ícone pra você? Bom, eu poderia falar aqui uma lista enorme de novelas. Top Model, Vale Tudo, né? Tava tentando lembrar de Vale Tudo por causa... Tava lembrando dos temas de novela, né? Que também daria outro bloco maravilhoso. Mas, enfim, eu acho que cada momento do Brasil, acho que teve uma novela muito marcante, né? Eu acho que essas novelas, elas prendem realmente a atenção. Eu lembro quando, no final dos anos 90, teve História de Amor, teve aquelas novelas todas do Maneco, né? Que agora estão sendo reprisadas lá, no começo dos anos 80 também, dos anos 2000, com Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, enfim, um monte de novelas incríveis que passaram, né? Mas eu vou ficar aqui com 2 que eu gostava muito e que falava muito comigo na minha adolescência, que era Vamp, do Antônio Calmon, né? Dirigida pelo Jorge Fernando, e eu adorava aquela coisa dos vampiros e era muito legal naquela época, né? Até virou há alguns anos atrás um grande musical, né? E trazendo de volta aí a Cláudia Hanna, o Neila Torraca no musical, e que ficou fantástico. Poxa, são muitas, acho que eu não tem como escolher
só uma só mesmo, não. Mas vou ficar com essas lembranças, então, né? E um artista que se tornou ícone, pra mim, eu não tenho como não deixar de falar da Dona Fernanda Montenegro, que pra mim é uma das grandes artistas brasileiras e que a gente já teve a honra aqui de falar com ela aqui no nosso Rabisco. E tudo que ela fez na TV, eu acho que sempre foi de marca muito indelével mesmo, né? Eu gosto, que nem agora mesmo me vem à cabeça a personagem que ela fez em Riacho Doce, quando ela fez Cambalacho, quando ela fez a Jacutinga de Renascer. Enfim, são tantas novelas. Quando ela fez O Dono do Mundo. Enfim, são muitas novelas e séries que me marcaram mesmo, assim, pela atuação grandiosa da Fernanda Montenegro. Então é isso. E você, Bia e Dinho? A Bia eu desconfio. Mas eu quero saber qual que foi a novela que marcou a vida de vocês e qual é esse artista que tornou-se um ícone pra vocês. Vamos lá? Poxa, que pergunta. Novela é uma coisa que eu gosto. Olha que coisa, na contramão de tudo, né? Eu falo que eu não assisto muito, que eu não consumo muito, que eu não tenho muita paciência. Mas é toda a história, né? Quando a gente é da geração novela, né? Eu gosto muito das novelas antigas, assim. Eu tenho algumas falhas eu falo que eu gosto de estudar isso e tal, mas eu falo, por exemplo, Avenida Brasil eu não assisti. Todo mundo assistiu, todo mundo falou, todo mundo isso, e eu não assisti. E ouvir sobre a Avenida Brasil foi um período, né, em que viajar era mais fácil, né, o dólar era muito menor, né, então era assim, era quase 1 por 1, então foi uma época que eu viajei muito. Então eu vi as pessoas falando de Avenida Brasil na Argentina, eu vi as pessoas falando de Avenida Brasil no Uruguai, eu fui para Cuba nessa época que estava passando a Avenida Brasil, quando eu cheguei lá, assim, o país parava para assistir a Avenida Brasil, era muito interessante, eles queriam saber em que parte a gente estava, porque eles precisavam saber o que ia acontecer com o personagem, tinha uma coisa assim, né, de um Portugal, nossa, todo lugar que a gente passava. Foi um período que coincidiu com muitas viagens pela própria condição econômica do país. Mas eu não assisti. Isso eu acho muito curioso, assim, é dos marcos da teledramaturgia moderna, contemporânea, atual, e eu não assisti. Eu gosto das antigas, assim, memórias minhas. Eu tenho uma memória muito forte de Salvador da Pátria, de Fera Radical, é uma das primeiras que eu lembro de ter assistido ainda criança, de Tieta, claro, adoro Tieta, eu gosto dessas, Pagador de Promessa, eu gosto dessas temáticas regionais, sempre gostei. Eu gosto muito dessa coisa da cultura popular, né? Então eu gosto dessas novelas que localizam nesses espaços, as histórias se localizam. Mais recente, eu adorei Saramandaia. Eu não assisti a primeira versão, mas eu assisti essa segunda versão com toda a possibilidade dos efeitos especiais. Eu adorei, gostei muito do resultado. O Outro é uma novela que eu também lembro de ter assistido ainda criança, que tem uma memória muito forte sobre ela. Vale Tudo. A novela tem bastante referências, assim, eu não sei se eu teria uma melhor. Talvez se eu ficasse entre as melhores, né, sob a minha experiência, eu ficaria entre... o Roque Santeiro, né? Eu ficaria entre Roque Santeiro e Tieta, que foram as duas que eu gostei muito. Agora, artistas, qual artista se tornou um ícone? Eu tenho muitos também. Eu tenho uma admiração por vários artistas enorme. Fernanda Montenegro, claro, não porque dizem, mas porque né? Não tem discussão. Pensando. Lembro demais do Paulo Altrano em novelas, gostava. Também é grande referência. Tenho uma experiência muito deliciosa, não tem outra palavra para falar, do Paulo Altrano ter ido assistir uma peça que eu fazia e ficar muito emocionado com a peça. Eu tenho essa memória dele. Zé Maier, claro, adoro o Zé Maier e acho ele um bruta de um ator. Tem muita gente, eu gosto muito gostava muito da Yara Amaral, um espetáculo de atriz.
Carlos Zara, numa época bem antiga das novelas, Eva Vilma, putz, né? Para mim, a gente fala muito de vilãs, assim, mas uma das melhores vilãs para mim é a Eva Vilma em A Indomada, fazendo Altiva. É uma bruta de uma atriz. E então eu gosto desses que tem história, assim, que tem muita história. Dos mais novos, eu gosto muito de Caio Blá, apesar de não ter acompanhado muito nos últimos tempos, mas eu acho ele um bruta de um ator. Daniel Oliveira, né, eu adoro ele também, acho. São 2 atores de uma geração mais nova que eu gosto muito. São esses, na verdade. É difícil a gente escolher um, né? A gente escolhe muitos. Realmente, novela é um patrimônio brasileiro, né? A gente tem esse hábito de acompanhar e assistir a novela. E eu lembro com muito carinho da novela Renascer. Eu lembro do ator Leonardo Vieira. Por muito tempo ele foi um exemplo para mim do que eu queria e de como eu queria chegar, porque a atuação dele nessa novela Renascer para mim foi muito marcante, principalmente porque era o começo de carreira dele também e tal, e o cara se apresentou tão bem. Então esse momento, essa novela Renascer foi muito bacana. E uma outra novela que eu não posso deixar de citar, que é Chica da Silva, com a Thaís Araújo. É excepcional, essa novela é um marco da TV, pela sua qualidade de forma geral. As atuações são incríveis, o elenco é maravilhoso, todo mundo muito engajado, os figurinos são excepcionais. É uma das novelas que eu lembro que tem um dos melhores figurinos que eu já vi, porque ele é um figurino muito realista. Eu vejo novelas hoje de época, os figurinos parecem que foram passados, engomados, é tudo muito novo, reluzente, as casas, tudo é muito surreal, na verdade, né? Muito irreal. E nessa novela Chica da Silva é tudo desprendido disso, é tudo meio sujo, é tudo meio do momento mesmo. Quem é escravo ali tá no momento realmente sofrido, e isso é mostrado sem dó, sabe? É nu e cru. Todo esse momento histórico brasileiro, e a novela deixa isso muito explícita. Então acho que pra mim é uma das novelas geniais. Thaís Araújo tá sensacional, Drica Moraes nem se diga, Drica tá um espetáculo nessa novela que é impagável. E a minha artista, olha só, falei dessas novelas e vou para uma artista de uma outra novela, que é da novela Selva de Pedra, que é a Fernanda Torres. Eu amo a Fernanda Torres, o trabalho dela para mim ela é o meu ícone, é o meu exemplo de atriz, porque ela manda muito bem em todas as regiões da atuação. No drama, eu lembro dela na novela Selva de Pedra, em pequenos recortes, e depois no cinema com O Que É Isso, Companheiro, onde ela já me ganhou total, e depois, claro, com Os Normais, que ali ela é um desbunde. Eu não consigo deixar de lembrar da Vani e da Fernanda Torres. Ela é sensacional demais. Ela é o personagem, e o personagem é ela. E ver que ela saiu desse momento drama, sério, comédia, e se dá muito bem com a comédia. Depois ela fez outras comédias, depois ela fez outros dramas. Um filme que ela fez com a Fernanda Montenegro, que é a mãe dela, também é excepcional. Casa de Areia, um drama genial. Então pra mim ela é esse ícone, porque ela brinca nesses todos os universos da dramaturgia, além de ser uma maravilhosa autora também, escritora sensacional. Então meu ícone, claro, Fernanda Torres. Adorei saber de vocês, a novela preferida, Bia e Dinho, seus artistas que estão aí no imaginário, muito legal, adorei. Bom, vamos trazer mais gente para essa nossa conversa? Eu vou trazer uma atriz maravilhosa, preta, tá aí desde os anos 90, fazendo muito sucesso, que eu adoro, é a atriz Isabel Filardes. Isabel, pra você, como que você vê a importância da programação da televisão brasileira ao vivo nesse tempo aí de YouTube, streaming e TV on demand?
Oi, Tom. Boa noite, querido. Vamos lá, vou responder as perguntas para você, tá? Olha, por mais que a gente tenha, a pergunta número 1 né? Em tempos de YouTube, streaming, TV on demand, como você vê a importância da televisão brasileira ao vivo? A TV brasileira, por mais que você tenha todos esses streamings, né? E essa diversidade de comunicação pela internet, a TV, ela tem a sua importância, ela ainda tem a sua alta penetração e a sua capacidade de levar informação e de ainda assim ditar comportamento, né? Ela está precisando se mesclar, se renovar sobre diversos aspectos, mas a TV ao vivo ela não vai perder a sua importância por conta de todos esses segmentos que estão chegando, sabe? Legal, Isabel. E nesses 70 anos de TV brasileira, qual que é o seu momento marcante na história artística da televisão brasileira que você classifica como seu antes e depois na sua carreira artística? Olha, eu não tenho um momento específico, eu tenho 2 momentos. O meu primeiro momento é o momento que eu comecei na televisão, porque a Ritinha de Renascer, a novela Renascer, ela foi muito marcante e ela é marcante até hoje, né? É o personagem que me fez existir, que fez Isabel Filardes existir. E eu destacaria a Luzia da novela Força de um Desejo, de Gilberto Braga, porque foi a minha primeira vilã. E uma vilã atípica, uma vilã cômica, um personagem que começou pequeniníssimo, sem história nenhuma, e foi crescendo dentro da trama e se transformando dentro da trama e virou um sucesso estrondoso para mim. Para minha surpresa, porque eu não tinha feito nenhum personagem assim e nenhum antagonista e exigiu de mim um estudo muito profundo e teve um resultado excelente. Então eu destacaria essas 2 personagens aí, tá bom? Beijo, querido. Espero que eu tenha ajudado. Oi, Isabel, super ajudou, adorei as suas lembranças aí dessas 2 personagens fortes na sua carreira, viu? Bom, vou trazer aqui pra fechar o nosso terceiro bloco um ator que eu adoro, que eu já tive a honra de trabalhar com ele. Eu produzi um espetáculo que ele fez, que foi Frida e Diego. Ele era o grande Diego Rivera, o grande amor de Frida Kahlo. E meu querido amigo José Rubens Xaxá. Xaxá, primeiro seja bem-vindo aqui também no nosso Rabisco Podcast. E como eu tô perguntando para todo mundo, vou fazer a mesma pergunta para você. Em tempos de YouTube, streaming e TV on demand, como é que você vê a importância da programação da televisão brasileira ao vivo? Bem, eu acho que a televisão brasileira e a TV mundial está aprendendo a se adaptar a esses novos formatos, né? E se adequando a conviver com eles. Existe uma agilidade muito grande nesses novos meios de comunicação, então a televisão também está correndo atrás, ou então está estabelecendo um padrão que só ela pode dar. Eu acho isso. Valeu, Xaxá. E, Xaxá, pra completar a pergunta, qual é o momento marcante na sua história artística na televisão que você classifica o seu antes e depois da sua carreira artística? Bem, sem dúvida, acho que o papel que mais me marcou na dramaturgia televisiva foi o personagem do Oswald de Andrade, que eu fiz em Um Só Coração. Até hoje sou reconhecido e sou parabenizado na rua pelas pessoas que assistiram e que também fiz esse mesmo personagem no teatro, no cinema, e me marcou bastante esse personagem. Me faz muito feliz lembrar desse trabalho. Que legal, Xaxá, que lembrança legal falar sobre Oswald Andrade, esse ícone histórico da nossa história, né? Mesmo. Muito legal. Falando em história, eu vou trazer aqui um tema para esse último bloco, né? Do nosso Rabisco Podcast especial 70 anos da TV brasileira. E queria perguntar para vocês, Dinho e Bia, qual evento histórico registrado pela TV que vocês presenciaram? E olhando para a história da TV brasileira, o que vocês elegeriam como o melhor e o pior da sua história, né? O que vocês elencariam, né, como
como o melhor e o pior da história da TV brasileira, né? Bom, para a primeira pergunta, eu lembro muito forte quando o Pedro Bial estava como correspondente da TV Globo, né, na Alemanha, e ele presenciou e reportou de lá a queda do Muro de Berlim, né? É realmente um momento histórico. Um outro momento que eu posso destacar e que eu lembro com muita nitidez, eu era muito pequeno, mas eu lembro com muita nitidez, foi quando houve aqueles comícios da Direta Já e finalmente acabou a ditadura militar, né, em meados dos anos 80. E logo em seguida, depois, acho que 2 anos depois, foi promulgada a Constituição Brasileira. Eu lembro muito forte isso na minha memória, de ver isso no jornalismo da Globo, de ver aqueles showmícios, né? Eu lembro da Fafá de Belém cantando o hino brasileiro, né? Do Milton cantando a Coração de Estudante. Eu acho essas lembranças, acho que porque também tem uma ligação muito forte com a música, me vem muito forte quando eu lembro de ter presenciado isso vendo a TV, né? Então eu destaco esses 3 aí. E como melhor e pior, olha, eu acho que eu vou ficar com a Xuxa mesmo, sabe? Eu acho que ela fez uma carreira que se desdobrou em tantas outras coisas na TV, né? Que talvez hoje eu não consumiria, mas naquela época eu consumi. E ela, de um programa de TV, ela fez filmes, fez discos, shows, desenhos, gibi, brinquedos, roupas, tanta coisa que se desdobrou, né, por conta de um programa de TV. E eu acho que é um case muito interessante. E eu vou ficar com mais uma coisa do melhor, que eu vou puxar a sardinha para uma artista que eu amo muito, que é Marisa Monte, né? Marisa, ela apareceu pro grande público através da TV Manchete, quando a TV Manchete quis fazer um especial de fim de ano com que deu origem ao primeiro álbum da Marisa, o MM, ao vivo, né? E eu acho isso um marco na TV brasileira. O pior, eu acho que eu vou ficar com aquelas guerras muitas vezes infundadas pela audiência, né? Principalmente no domingo, com Faustão fazendo sushi erótico, Gugu Liberato fazendo banheira do Gugu. Nossa, era um pouco deplorável aquilo, né? Mas é isso, eu acho. E vocês, Dinho e Bia, qual o evento histórico que vocês viram pela TV e que vocês elencariam, né, como o melhor e pior da história da TV brasileira? Ai, meu Deus, isso entrega a idade, hein, Tom? Mas vamos lá. Um evento que eu acho que me marcou bastante, que eu lembro, eu era pequeno, eu era criança, foi em 1987, que foi a Parada dos Dias das Crianças do SBT. Eles trouxeram uma espécie de super-homem sobrevoando a cidade. Como eu já disse que eu morava ao lado do SBT, eu vi tudo isso acontecendo, eles colocando o boneco no helicóptero e partindo ali, sobrevoando a cidade de São Paulo com esse boneco pendurado no helicóptero que representava o super-homem. E teve a parada de todos os artistas do SBT, então Hebe, Sérgio Malandro,
Malandro, Simoni, Mara Maravilha, o próprio Silvio Santos e Pedro de Lara, o pessoal da Praça é Nossa. Então toda essa galera em carros alegóricos pelo centro ali de São Paulo, né, em Anhangabaú e tudo mais. Então essa é uma das grandes memórias que eu tenho, de poder desfrutar desse momento do SBT. Eu acho que tinham apenas 6 anos de existência na época o SBT, e fez essa grande festa colocando todo o seu elenco de artistas nas ruas de São Paulo. Foi um evento muito marcante também, é isso que eu me lembro com muito carinho. Poxa, eu não sei, assim, que eu presenciei, acho que nada, pra falar a verdade, assim, que eu estivesse presente no lugar das coisas de grandes impactos, né? Mas notícias de o tsunami do Japão, o 11 de setembro, eu lembro de estar saindo da faculdade quando eu soube do 11 de setembro. Eu estudava de manhã, minha mãe me ligou, uma época que a gente já tinha celular, e me dá a notícia que ela estava vendo na televisão, e esse impacto, né? A crise dos refugiados recentemente, aqueles barcos, aquela criança que morreu afogada numa tentativa, né, de fuga, né, de sua terra com seu pai. Eu acho que é terrível. Acho que essas crises humanitárias que a televisão transmitiu pra gente, a Guerra do Golfo, lembro de ter assistido a Guerra do Golfo, foi a primeira guerra transmitida ao vivo, né, lembro muito disso. São coisas muito impactantes. Agora, o que eu elegeria de melhor e de pior? Poxa, sabe uma memória que eu tenho da televisão? Uma das primeiras que eu tenho, não de melhor e de pior, mas ainda das coisas. A morte do Tancredo. Eu lembro da televisão tocando o dia inteiro, Coração de Estudante. E aí a gente não teve aula, porque foi luto. Eu era muito criança e eu lembro dessa música tocando em todo o ambiente, em todo lugar que eu entrava, com as televisões ligadas, transmitindo a morte dele. Bom, sobre o melhor e o pior, acho que o melhor que a televisão oferece pra gente são as produções de novelas e séries. Eu acho que isso é a grande contribuição dela, pelo menos da televisão brasileira, para a história, para a nossa história, para a história da cultura, para a história da arte, para a história do entretenimento, para uma história política e social, inclusive. Eu acho que essa é a grande contribuição da televisão. A pior, que eu elegeria como pior coisa da história da televisão, eu acho que quando ela esquece o lugar, em muitos momentos da história isso aconteceu, de uma pseudo-isenção, pelo menos, de uma tentativa de isenção, e ela se mistura com interesses políticos muito claros, muito fortes e muito, muito violentos dentro da história brasileira. Eu acho que quando a gente fala de televisão, a gente não tem como não assistir com um olhar crítico, mas assistir um filme como Muito Além do Cidadão Kane. É um filme que retrata a história da Globo. Uma das capas desse filme chegou a ser proibido aqui no Brasil na época que lançaram. Ele foi produzido, é um documentário produzido pela BBC de Londres, e uma das capas desse filme é o logo da Globo cheio de baratas. Esse filme ele é muito interessante, a gente exercitando essa capacidade de fazer uma análise crítica, lembrando de se perguntar quem fala, por que fala, onde isso está sendo falado, para construir os filtros necessários, mas ela é muito interessante para a gente ver o poder da televisão quando ela se mistura com a política, e a televisão brasileira ela é muito política, não só a Globo, estou usando a Globo como exemplo, mas a gente pode pegar a Record, a Bandeirantes, a gente pode pegar qualquer grande emissora, o SBT tá aí mostrando para que veio, enfim, aí eu acho isso muito preocupante, quando esse poder, e ela existe para isso, na verdade, né? Quando esse poder ideológico se sobrepõe à nossa capacidade de análise crítica. E aí, se eu assisto Record, eu passo a ser um olho da Record para o mundo. Se eu assisto só a Globo, o meu olho é da Globo para o mundo, e assim por diante. E eu deixo de perceber as camadas dos textos, né? Eu deixo de perceber
perceber que existem interesses e que então, sempre que eu acesso uma notícia, eu deveria acessar ela em mais de uma fonte, para que daí eu possa construir a minha opinião e não a opinião da Globo, da Record, da Bandeirantes, do SBT, do que for, do meio que for. Mas a gente não faz isso, né? A gente também foi exercitado a assumir aquela ideia sacana mesmo de que tempo é dinheiro, né? Uma ideia que serve para um sistema capitalista, mas que é muito perigosa, porque essa coisa de que tempo é dinheiro e eu não tenho tempo me faz me tornar parte de um sistema de uma manipulação de massa que é muito perigoso. Então, pensar diante da televisão é um bruto de um exercício necessário. Quando eu consigo pensar e construir a crítica diante daquilo que eu ouço, que eu vejo, e não simplesmente aceitar tudo que eu ouço, que eu vejo, aí ela deixa de ser tão violenta e aí eu consigo me relacionar de uma forma mais saudável com ela. É um bruto domínio. A gente está falando de um veículo de comunicação de massa que está fazendo 70 anos no Brasil, que tem uma importância muito grande, positiva e que a gente pode olhar para ela positiva ou negativamente, e que a gente precisa de um cuidado muito grande no consumo, principalmente daquilo que passa por um campo que a gente chama jornalismo. O que é notícia, a gente precisa de cuidado. E o que é entretenimento, também, na verdade, ele também vem recheado de ideologia. Mas o entretenimento, ele ocupa um outro lugar. Ele também dispersa, ele também me tira o foco, ele também joga comigo, mas de uma forma velada e simbólica, é perigoso também. Mas ele é menos voraz, eu acho. Então eu acho que o que ela traz de melhor são as produções de novelas e telenovelas, e séries, desculpa. E o que ela traz de pior é essa manipulação sobre a nossa forma de entender a realidade. Isso é uma questão histórica que acompanha ela desde que ela foi criada e desde que ela chegou aqui pra gente. Mas ainda assim, eu sou apaixonada pelos estudos da televisão. É isso que eu tenho para dizer. Eu tô adorando as falas que o Tom trouxe. Para mim é um bruto de um presente ouvir essas pessoas que fazem parte da história da televisão falando sobre a televisão. E eu tenho um bruta de um respeito por elas. Tenho um respeito enorme pelas pessoas que fazem a televisão, porque essas pessoas é que construíram essa potência que é a televisão há 70 anos dominando uma realidade de um país com dimensões continentais como o nosso. Eu tenho uma admiração muito grande pelos autores, pelos artistas, por alguns diretores, pelas pessoas que fazem, muito mais do que pelas pessoas que gerenciam. É isso que eu tenho da televisão. Adorei, Dinho, adorei, Bia, saber do melhor e pior pra vocês e qual o momento histórico, né? Bom, vamos fechar agora o nosso bloco, o último bloco, com dois convidados maravilhosos que eu adoro os dois, né? A primeira, ela já deu uma entrevista pra gente aqui no nosso Rabisco Podcast também, no nosso mês de aniversário em junho, que é a minha querida Marisa Hort. Marisa, pra fechar aqui com você, como é que você vê a importância da programação da televisão brasileira ao vivo em tempos de streaming e qual o momento marcante na sua história artística na televisão, né, que você classifica como seu antes e depois na sua carreira artística? Oi, Tom, aqui é a Marisa Hort falando. Oi, pessoal do canal Diversão e Arte. Bom, eu acho que ao vivo parece quase um pleonasmo. É o mais legal de tudo, né? A gente tá vivo, desculpe ser redundante, mas é o teatro sempre vivo, é o começo de tudo, é o improviso, é o real calor humano, é muito legal. A gente não pode, acho que nunca, perder isso, senão fica tudo fake, né? Com o avanço cada vez maior das tecnologias, a gente pode montar uma pessoa, montar um texto, montar tudo. Ao vivo é coração, ao vivo é de verdade. Eu sou absolutamente defensora de tudo ao vivo. Rádio ao vivo, TV ao vivo e teatro.
ao vivo. Sim, e o que eu acho que mudou a minha carreira totalmente sai de baixo, que era de alguma maneira ao vivo, não era ao vivo no ar, alguns foram feitos e exibidos na mesma hora, mas a gente fazia com plateia, então a plateia era de verdade. O Teatro Procópio Ferreira lotado, fazemos 2 sessões, todas as gravações, a sessão que ficava mais inteira a gente usava de base e a outra para eventuais coberturas de cenas que não davam certo, quer dizer, a gente tinha possibilidade de refazer, bababá, mas dentro do limite da vergonha da plateia real que estava ali na nossa frente, né? Então eu costumo dizer que eu gosto tanto de teatro que até o meu maior sucesso na TV era teatro. Então, ao vivo, gente, é o nosso contato com a realidade. Só isso, acho fundamental. Mudou a minha vida, obviamente, antes de Magda e depois de Magda. É isso, viva o ao vivo. Beijo. Obrigado, Marisa. Não tem como não falar de Magda, né? Ela realmente foi um marco na sua carreira. E que delícia ouvir os seus argumentos sobre a TV ao vivo, né? Essa TV teatro, né? Muito legal. E, bom, meu último convidado, ele... Primeiro, seja muito bem-vindo. Ele que fez agora dessa quarentena, eu assisti 2 trabalhos deliciosos dele no Globoplay, né? Que foi o Cabral de Todas as Mulheres do Mundo e o Jaime do Diário de um Confinado, lá com o Bruno Mazel, o meu querido Matheus Nastergalli. Matheus, seja bem-vindo e que delícia ter você aqui. E eu queria fechar com você esse bate-papo especial sobre os 70 anos da TV brasileira, também te perguntando como é que você vê essa importância da programação da televisão brasileira ao vivo, nesses tempos de streaming e TV on demand, né? E qual o momento marcante na sua história artística na televisão que você classifica o seu antes e depois da sua carreira artística? A televisão brasileira é a formadora, praticamente, da consciência ou da inconsciência coletiva desse nosso Brasil. É basicamente o principal lugar, até há pouco tempo, onde o público todo o Brasil tem acesso às informações necessárias para compreender o que acontece pelo mundo, e também para ter acesso à dramaturgia. E nós somos uma dramaturgia maravilhosa. A televisão brasileira é feita por grandes dramaturgos. Na área em que eu atuo, a coisa é muito espantosa. A riqueza de temas, a variedade de temas, de dramaturgias, a qualidade de muitos trabalhos é exemplar, portanto é uma importância grande, principalmente nos momentos de maior censura e em momentos em que o cinema brasileiro, por exemplo, era inviável por vários motivos, e que os espetáculos teatrais eram proibidos. Na televisão conseguia-se colocar trabalhos bonitos, obras da dramaturgia clássica, adaptações de grandes romances que carregam consigo uma brasilidade resistente para a população toda poder saborear, conhecer, desfrutar. Assim também, obviamente, como a TV causou seus grandes desserviços. Nem tudo é bom na vida, e a TV pode ser muito danosa, e para o Brasil ela foi danosa, daninha em muitos aspectos. Mas eu gosto de olhar de maneira iluminada e imaginar a TV nos dando presentes de brasilidade. Jorge Amado, Abessa, grandes dramaturgos como Nossa Senhora, Ariano Suassuna foi adaptado diversas vezes, Nelson Rodrigues foi adaptado diversas vezes para a TV, enfim, novelistas maravilhosos, né, que escreviam folhetins demais, o que é Roque Santeiro, por exemplo, né,
Enfim, é para se comemorar o aniversário da televisão e também para se fazer uma autocrítica sempre. Mas você sabe de uma coisa? A segunda pergunta, quando você pergunta o que é para mim, na minha vida pessoal, o momento ápice da TV e que gera um antes e depois, eu poderia te dizer várias coisas, porque eu fiz muitos trabalhos muito legais que marcaram bastante a minha vida e o Brasil. Mas eu não posso nunca negar que a exibição do Alto da Compadecida me jogou para dentro do coração dos brasileiros com uma força muito violenta e de uma forma muito artística e bonita. É um trabalho impecável, uma direção incrível do Guel Arraes, uma adaptação incrível da peça do Ariano Suassuna, feita pelo João e pela Adriana Falcão e pelo Guel. Uma entrega fantástica de um elenco magistral, e eu e Selton Mello como protagonistas fomos jogados diretamente para dentro do coração do povo brasileiro. Eu acho que o Alto inclusive contribuiu para essas pazes que o Brasil acabou fazendo com seu cinema e mudou efetivamente minha vida, não só obviamente em termos de popularidade, mas desde o Alto eu entendo muito claramente como a TV pode ser linda quando ela é feita com talento, vocação e uma alegria consequente. Obrigado, Matheus. Nossa, que delícia a sua fala. E ela acho que fecha com chave de ouro esse bate-papo super gostoso, essa reflexão super deliciosa para falar sobre 70 anos de TV brasileira, viu? Me despeço aqui, agradecendo a todos que conseguiram ouvir até aqui o nosso especial 70 anos de TV brasileira. Obrigado a todos que participaram. Quero agradecer um por um o autor de novelas Alcides Nogueira, os atores Júlio Oliveira, a Malu Mader, o Marcos Pasquim, o Marcelo Serrado, a Denise Del Vecchio, Isabel Filardes, José Rubens Chachá, Marisa e o querido Matheus Nastergalli. Obrigado, Bia, obrigado, Dinho. Foi uma delícia mergulhar nessas lembranças aí e para falar sobre a TV, né? Esse objeto tão importante dentro dos nossos lares e dentro das nossas mãos, né? Porque agora a TV também virou celular, também virou tablet, e eu acho que é isso, beleza? Um beijo pra todo mundo e até semana que vem. Que show! Tom, os seus convidados foram maravilhosos. Que conversa linda e que conversa necessária. Ela precisa se estender, que tem muita coisa pra gente falar. Opa, e é isso aí. Vou ficando por aqui. Dinho Santos despedindo. Câmbio, desligo. Mas, pô, que programa legal. Brincadeiras à parte. História da TV e ouvir de tanta gente super interessante, super engajada na área e na TV, que faz parte dessa história da TV e aqui com a gente, dando seus depoimentos. Que bacana. Mas é isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa, semana que vem. Abraço, até já. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal
canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição de Fred Cunha. Colaboração de Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Produtora WB. Produção e realização Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte, a sua identidade digital brasileira. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.